Doutores, bom dia. Bom dia, vamos lá, animação, aula de Direito Constitucional, que é a matéria mais importante dentro do Direito Constitucional. Hoje nós trataremos de controle de constitucionalidade. Então, muita atenção para a aula de hoje. A aula de hoje, com certeza, no último exame foi o que menos caiu, eu disse a vocês, caiu uma única questão sobre controle de constitucionalidade. Já teve exame de ordem e caíram 4 questões sobre controle de constitucionalidade. Ou seja, uma matéria que, se a gente conhecer, seguir o roteiro que eu vou lhes passar em sala de aula, a possibilidade de vocês acertarem as questões é muito grande. As questões sobre controle de constitucionalidade, ainda que estejam se tornando mais complexas, ainda que estejam se tornando gradativamente mais densas, elas não fogem desse roteiro de controle de constitucionalidade que nós trataremos aqui na aula, nesta e na próxima aula, provavelmente nós conseguiremos encerrar esse assunto. Eu lembro que, na aula passada, nós começamos a estudar o que era o controle de constitucionalidade, né? E eu lembro que eu disse a vocês que o controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação da compatibilidade material e da compatibilidade formal de normas jurídicas, isto é, de regras e princípios com a Constituição. Há quem diga que essa é uma compatibilidade vertical, isto é, que o controle de constitucionalidade nada mais seria do que a verificação da compatibilidade vertical entre as normas jurídicas presentes no ordenamento jurídico, escalonadas nessa nossa pirâmide gaussiana, com a Constituição Federal. E o controle de constitucionalidade pode ser tanto formal quanto material, pode ser tanto preventivo quanto repressivo. E o que nos importa, de fato, é o controle de constitucionalidade que é levado a efeito pelo Poder Judiciário. Nós vimos que o Poder Legislativo faz controle de constitucionalidade por meio das suas comissões, o Poder Executivo faz controle de constitucionalidade quando o Presidente da República veta, né, uma determinada lei por razões de inconstitucionalidade. E nós vimos que, a rigor, o que nos importa é o controle de constitucionalidade levado a efeito pelo Poder Judiciário. E esse controle de constitucionalidade levado a efeito pelo Poder Judiciário se divide em 2 grandes vertentes, né? Esse nosso controle levado a efeito pelo Poder Judiciário se divide em 2 vertentes que a gente tem que conhecê-las apartado e tem que conhecer, de fato, as diferenças entre esses 2 modelos. O primeiro modelo do controle de constitucionalidade é de origem norte-americana, que foi instituído nos Estados Unidos da América no ano de 1803. É importante a gente saber essa data, porque essa data do primeiro momento é daquele caso famoso Marbury versus Madison, em que o juiz Marshall declarou inconstitucionalidade incidental no caso concreto. Esse caso famoso, que foi a primeira vez que instituiu nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil foi trazido para o Brasil em 1891 por meio da Constituição do Rui Barbosa. A Constituição Republicana de 1891, que instituiu esse modelo no Brasil. Esse modelo do controle de constitucionalidade é também chamado de controle difuso, porque qualquer juiz poderá efetuá-la no caso concreto. O outro modelo, ele é de origem austríaca, foi inserido na Constituição austríaca em 1920, ou seja, vejam que é muito mais recente, por influência de quem? Do nosso famoso Hans Kelsen, que introduziu, a partir de sua orientação, esse modelo de controle de constitucionalidade. No Brasil, chegou quando? Apenas em 1965. Né? Esse modelo aqui chegou no Brasil em 1965, por meio de uma emenda à Constituição, a emenda 16 de 65, que alterou a Constituição de 1946. Estava em vigor a Constituição de 1946, que fora alterada em 1965, que atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o papel de realizar o controle, se aqui era difuso, aqui vai ser concentrado. Foi aqui que se instituiu o controle concentrado de constitucionalidade. A única e a grande diferença, talvez, em relação ao modelo da Constituição de 88, é que,
em 1965, a legitimação ativa para o controle concentrado se subsumia, se circunscrevia ao Procurador-Geral da República, que hoje é um dos legitimados ativos para o controle concentrado, mas na época era o único. E o Procurador-Geral da República, na época, era indicado pelo Presidente da República, dentre pessoas com notório saber e reputação ilibada, que não integravam o Ministério Público Federal. Ou seja, hoje não. Hoje, para ser Procurador da República, tem que ser Procurador-Geral da República, tem que ser um Procurador da República de carreira. Isso fazia com que o Procurador-Geral da República só propusesse as representações de inconstitucionalidade à época que interessavam também o Presidente da República, já que ele era nomeado pelo Presidente da República. Com a ampla legitimação da Constituição de 88, isso mudou-se um pouquinho e a gente vai ver disso, quais as diferenças disso adiante. Na observação do modelo, como é que se dá, a gente tem que atentar que nesse modelo difuso sempre tem um caso concreto. Isto é, nós vamos ter a Constituição Federal e tem gente que gosta de escrever a Constituição da República, né? Eu gostava muito de escrever isso até que o CESP, eu chamava sempre a Constituição da República, até que o CESP fala CF, Constituição Federal. Então vamos adotar, já que a gente está fazendo uma prova elaborada pelo CESP, vamos elaborar ou adotar essa terminologia aqui. Constituição Federal, aí nós temos uma lei que a gente quer declarar inconstitucional. Só que essa lei está incidindo naquele momento sobre um caso concreto. Nós temos um caso concreto, uma lei que a gente quer declarar inconstitucional e a Constituição Federal, que é norma paramétrica. No controle de constitucionalidade, a gente tem o objeto que quer ser declarado inconstitucional e a norma parâmetro ou norma paramétrica. O que a gente faz nesse caso concreto? Essa lei está se aplicando ao caso concreto, mas essa lei é inconstitucional. A gente expurga essa lei do sistema jurídico? Não. A gente corta a incidência desta lei a este caso. Essa lei continua em vigor? Continua. Continua valendo para outros casos? Continua. Ela só não vai valer para esse caso específico, porque esse controle é do tipo difuso, é do tipo concreto, que incide num caso concreto. Pois bem, esse é um modelo norte-americano que nós adotamos. O outro modelo é o modelo austríaco. Como que é o modelo austríaco? É o controle abstrato, controle concentrado. Nós temos a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal nós temos a lei ou ato normativo que nós queremos declará-lo inconstitucional. Tem caso concreto aqui? Não. Chega ao Supremo apenas a busca da declaração da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei. A gente vai cortar a incidência da lei em algum caso concreto? Não. O que faz o Supremo quando declara uma lei ou ato normativo inconstitucional? Expurga aquela lei do sistema jurídico. Claro que ela pode ter uma eficácia ex tunc, ex nunc, uma eficácia erga omnes, restringir essa eficácia, mas essa é outra história. O que acontece no controle concentrado é que a própria lei é expurgada do sistema jurídico. Essa compreensão é fundamental. Aqui, a gente só corta a incidência, porque a rigor aqui, a eficácia vai ser inter partes, aquelas partes envolvidas no caso concreto. Aqui vai ser erga omnes, porque a lei deixa de ter eficácia para todas as pessoas, terem eficácia aqui que se aplica a todos.